Senhor Jesus, mestre amigo de todos nós, neste momento em que aqui nos reunimos, mais um dia para o nosso estudo, gostaríamos, Senhor Jesus, de vos agradecer por essa bênção, a bênção da vida, a bênção da saúde, de podermos aqui estar, mesmo que de forma virtual, juntos, unidos em pensamento, a fim de aprendermos um pouco mais o que a doutrina espírita tem a nos trazer. Assim, Senhor Jesus, gratos por este momento, nós vos pedimos pela família e pelos amores de cada um que aqui está na janelinha. Pedimos para que envolva todos em suas energias de paz e de amor. Que envolva, Senhor Jesus, aqueles que perderam seus entes queridos, que já se encontram no mundo espiritual, que esses também possam ter seus corações acalentados, a fim de transmitir as boas energias ao ente querido que já partiu. Envolva, Senhor, a todos, a nossa casa espírita, que mesmo distantes fisicamente dela, ela nos acolhe no coração. Que possamos hoje, Senhor Jesus, com o que iremos estudar, colocá-lo em prática no nosso dia a dia, na nossa vivência, pois a doutrina espírita tem esse objetivo. Sabemos, Senhor, não só de aprendermos, mas sim de aplicarmos o que aprendemos em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fica conosco por hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. A minha voz está uma voz assim de viola desafinada, porque ainda saindo da gripe ainda ficou uma tosse, ficou a voz assim, então vocês não liguem muito. De vez em quando eu vou beber água, se eu tossir, não liguem, tá? Eu não tô me afogando, não tô morrendo, é só a tosse ainda que tá, que tá por aqui. Gente, mas vamos lá. A vida a dois, né? Nós já estudamos a questão de como a gente se encontra, de como nós somos antes de encontrarmos. Cada um tem uma historinha diferente aqui, né, de como encontrou seu companheiro, sua companheira, né? Uns rápido, outros de forma demorada. Cada um com a sua história. E não existe uma receita da história, daquilo que seria o certo, daquilo que seria o melhor, né? São as situações das nossas vidas, as nossas escolhas que fazem com que a gente encontre o parceiro de uma forma ou de outra, né? E quando a gente tem esse relacionamento, quando nós casamos, nós às vezes nos esquecemos de algumas coisas que são importantes, né? Porque lá no envolvimento do namoro, tudo é alegria, né? Ela é linda, ele é maravilhoso, sempre cheiroso, né? Nossa, tudo são flores, é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Daí a gente casa, sem falar de quando vem os filhos, e quando vem os filhos, então a coisa muda um pouquinho mais. Mas a gente casa, daí vem a convivência, daí você vê que ele deixa a pasta de dente espremida no meio, a toalha de banho molhada em cima da cama, né? Ele vê que às vezes ela quer dormir com aquela camiseta de pijama, aquela camiseta de propaganda política horrível, né? E daí a gente vai vendo que a gente vai relaxando, né? A gente vai relaxando no dia a dia, a mulher fica mais descabelada, o homem não se cuida mais, olha um para o outro, fala um bom dia, mas não estão aí muito, né? Acabou a paixão, acabou o romantismo, acabou tudo. Daí vem os filhos.
a coisa piora um pouquinho, porque nós, pais, voltamos os nossos olhos para quem? Para os filhos. E esquecemos que somos pais, sim, é importante, mas também somos marido e mulher. E o marido e mulher fica de lado. E nesse ponto, eu digo que os homens sofrem mais para compreender, é mais difícil para o homem, porque a mulher assume um papel de mãe e ela vira a mãezona, né? O homem sente mais falta da mulher e a mulher se fixa ali no filho e esquece que tem um companheiro, né? A gente vê na história aí das famílias antigamente que a mulher tinha só o período lá do pós-parto de 40 dias, 40, 45 dias, e depois ela tinha que voltar para o marido, senão o marido ia para fora, né? Mas nós somos pessoas educadas, pessoas conscientes, né? E a doutrina espírita vem nos trazer essas questões. O livro dos Espíritos fala sobre a questão do sexo, sobre a questão da paixão e sobre a questão do amor, né? Então, eu vou começar contando para vocês duas histórias, duas historinhas. Uma é uma historinha triste. A outra é uma historinha mais feliz. A historinha triste é o seguinte: tinha uma mulher que ela foi casada durante muitos anos com o marido, né? Agora ela era separada do marido. E ela dizia assim: o meu casamento deveria ter sido para sempre, conforme os meus sonhos. Todavia, inúmeros problemas logo povoaram a nossa relação. Diferenças culturais, valores díspares, distanciamento, sexo só instintivo, descuido, temperamento repulsivo e abandono. Vivi 10 anos de completa doação, esquecida de mim, dedicando-me a ele e à nossa filha, que contava então 9 anos. Com o tempo, o relacionamento só foi piorando. Chegamos até a ficar vários dias sem trocar uma palavra. E nos relacionarmos, nem se fala. O desrespeito crescente levou a ter relações extraconjugais, culminando em se relacionar com uma vizinha. Foi o estopim. A separação tornou-se inevitável. Depois de uma década de convivência mortificante. O tempo correu. Hoje faz 8 anos que eu me separei. Com a ajuda terapêutica, eu descobri que sequer a minha idade eu sabia, pois tinha me perdido de mim no tempo. Em nome do amor, entre aspas, né, esse amor, embruteci num isolamento que lembrava a fobia social. Tinha dificuldade até para falar. Só agora, depois de um câncer, o quanto me descobri, o quanto me intoxiquei, pois fui aos poucos me dando conta das mágoas assustadoras, dos ódios, das raivas que eu acumulei, engolindo-os continuamente sem digerir. Descubro hoje que confundi renúncia com anulação, devotamento com servilismo, que não exige amor, que não existe amor ao outro sem respeito por si mesmo. E que só o perdão me devolverá a mim mesmo. Então, essa é uma história, eu vou colocar como história 1. Na história 1, a mulher, aqui a mulher era extremamente submissa, né?
E ela descobriu, tem pontos aqui importantes que a gente tem que analisar, que a gente tem que fixar. Ó, diferenças culturais, valores díspares, distanciamento, não conversavam, sexo só por instinto, descuido, temperamento repulsivo. Tá? Aqui a gente já vê, né? Alguns pontos que a gente vai trabalhar durante a nossa fala. Essa é a história 1. Mas nem só não existe só tristeza, né? Existe coisa boa também. Vamos agora para a história 2. No grupo de turistas, uma mulher sempre se apresentava entusiasmada, mesmo nos momentos de eventual tensão experimentados na excursão. Um jovem, que surpreso acompanhava intrigado aquela senhora, sempre com comportamento jovial, se aproximou dela e indagou: qual o segredo da sua alegria? É que tenho observado o seu comportamento e você está sempre contente mesmo nos momentos difíceis. Ela respondeu: é que meu marido morreu. A mulher fez uma pequena pausa e aduziu: ele foi o homem mais extraordinário que eu já conheci. Fez outra pausa e disse: eu aprendi a amar com o amor dele. Vivi com ele 30 anos, de encantamento amoroso, como eternos namorados. Imagine se não passava um mês sem que ele me oferecesse flores. Hoje, depois que ele se foi, eu honro o amor que aprendi com ele. Essa é a segunda história. Certo? Então, nós temos uma história triste e uma história bonita. Agora, eu vou dividir vocês em 2 grupos, tá? Vocês têm só 5 minutos para discutir as 2 histórias, e vão tirar 3 pontos importantes. Da história 1, aonde 3 pontos que levaram o casamento a falir, e 3 pontos importantes da história 2 que fizeram com que o casamento fosse feliz. Combinado? Certinho? Então, eu vou dividir vocês aqui. Ele vai dividir aleatoriamente, tá? Não estou escolhendo ninguém com ninguém, não, tá? Vocês só precisam aceitar lá. 5 minutos, tá? Não apareceu para você, ela? Eu vou mover você para outra e te devolvo. Ela colocou para a gente para identificar 3 pontos de fracasso e os 3 de sucesso da segunda história. Então, o que vocês acham, pessoal? Eu vou anotando aqui, depois eu até posso falar também, mas... Da segunda história, uma coisa que me chamou a atenção foi o aprendizado. Um ensinou e o outro aprendeu. Então, E levou para a vida, né? Isso. Eu anotando até caminho. E acho que da primeira história, assim, eu estava conversando ontem com meu marido até, a gente estava conversando algumas coisas parecidas, né? Com
com essa questão da primeira história, que às vezes as pessoas idealizam muito a questão do casamento e colocam o papel como se fosse um papel ideal, né? Especialmente da mulher. E aí a gente estava conversando que a gente tem um casal de amigos que se separou há pouco tempo e que na concepção dele o casamento deles era perfeito, né? Porque a mulher dele, assim, além de trabalhar um monte fora, ela cozinhava o tempo todo, cuidava das crianças o tempo todo, fazia tudo o tempo todo, era só uma sobrecarga em cima dela, e como se aquilo fosse o normal, que socialmente é o socialmente aceito, né? Oi, amor, Enquanto já está aberta a tua aula. isso gera um desequilíbrio, né? E que se uma divisão entre as partes, uma hora estoura, uma hora não tem mais condição de ser sempre em cima de um sol o tempo todo, né? Daí eu fiquei pensando, enquanto ela estava lendo, eu lembrei justamente desse casal ontem, que na percepção do marido era perfeito, eles achavam que aquele era o padrão, né? E ela também, com o tempo, ela sempre falava, a família é o meu maior tesouro, a família é o meu maior tesouro, mas assim, estava toda arrebentada com a saúde física, com o cortisol todo ferrado, com todos os sintomas, só ela mesma não percebia, né, que era uma sobrecarga, né? Então, fiquei pensando nisso, da importância do equilíbrio, né? Isso, então eu anotei aqui deles arcoté e servidão de um lado, né, gerando o desequilíbrio da história 1, e da história 2, o fato de ensinar e aprender, né? E aí eu vou traçar uma outra coisa, né, da história 2, assim, escutando isso me lembrou bastante a minha avó, né? Que ela teve, assim, um casamento também de mais de 40 anos, e quando meu avô faleceu, a gente achou que ela ia entrar numa depressão, numa coisa, e, nossa, a senhorinha era bem parecido isso, né? Ela se recuperou e aí se arrumava, ela já se arrumava antes, continuou se arrumando e se cuidando, né? Então, ela levou aquilo. Então, o quanto uma relação feliz mantém as marcas, mesmo quando o outro é afastado, né? Então é isso, não apenas ensinar e aprender, mas realmente viver aquele amor mesmo quando ele não está mais fisicamente presente, né? Isso. Como é que eu sumarizo isso? Eu acho que você colocou ensinar a aprender, eu vou colocar, resumidamente, levar adiante aquele amor, né? E, acima de tudo, tanto na história 1 como na história 2, a gente vê ali a questão do aprendizado, a questão da unilitaridade do relacionamento. Na minha opinião, também, o que precisa no relacionamento, acima de tudo, é o diálogo, é a conversa, né? Tem dia que você não está bem, pergunta por que você não está bem. Isso fortalece mais o nosso círculo afetivo, né? Tentar compreender a questão aí da empatia, né? Porque a gente, antes de tudo, a gente tem que ter uma comunicação, o diálogo em todos os sentidos de relacionamento, seja amoroso, seja de trabalho. Então, assim, e a comunicação, o diálogo dentro de um casamento, do relacionamento, ele é a base de tudo, né? Ele que fortalece esse vínculo afetivo, esse vínculo de amor, que faz com que a gente tenha mais essa compreensão, essa empatia e olhar para o próximo também, né? Essa questão do altruísmo. Eu acho bem igual, mesmo sentido que você falou, igual ela, no segundo caso, ela conta, né, que ele nunca passava um mês sem entregar-lhes rosas, flores, né? Então, acho que aí vai um pouco também da atenção, né? Você não perder com o tempo a preocupação, a atenção com quem está ao seu lado. Coisa que eu acho que no primeiro caso, né, acabou, não tinha isso. De cultivar, né? Exatamente. Eu vi, pegando o gancho disso aí, no caso 1, o que pareceu assim, às vezes o casal tem filho,
e o foco fica totalmente no filho, né? Esquece do relacionamento. Então, eu acho que acaba que vai acontecendo esse distanciamento e a coisa vai degringolando, né? E acho que além também da questão, pegando a tua fala, você falou, eu fiquei pensando, além de ficar só no filho, dependendo da família e do padrão social que está acostumado a ter naquela família, a mulher se anula para o mundo, né? Às vezes ela deixa de trabalhar, não porque ela quer, se ela quer deixar, cuidar, tudo bem, mas assim, ela se anula do mundo e ela se perde, ela passa a ser um Zé Ninguém, ela fica no papel só de mãe o tempo todo, que é o que a caracteriza enquanto identidade, né? E isso acho que influencia diretamente no relacionamento também, né? Porque a pessoa se perde e aí não consegue mais se relacionar de maneira inteira, né? Eu acho que tem relação direta, né? Sim, com certeza. Já vai acabar o tempo. E nem deu tempo de falar no que a Juliana quer que pegue fogo, né? Que é o fato de que no primeiro casal não se relacionava mais. E na minha visão, o outro, como tinha diálogo, comunicação, ganhava flores, eles se valorizavam, com certeza a relação dos dois era uma relação de muita troca em todos os aspectos, né? Não só afetivo, como físico também. E no primeiro caso, tanto que um deles foi buscar fora, né, essa complementação. Sim. 7 segundos. Então tá, Valeu, vamos pessoal. voltar Vou para lá. anotar aqui. Deu para fazer alguma coisa? É pouquinho tempo, né? Mas é para a gente otimizar. Então, vamos lá. Quem começa? Vamos falar, então, primeiro da história 1. Quem me fala os 3 pontos? Juliana, o Oi. nosso grupo, eu fui até anotando, né? A gente anotou muito mais de 3, né? Mas eu vou tentar resumir, né? Então, uma questão foi a idealização de papéis, né? Então, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Então, a mulher assumiu um papel, principalmente depois que vem a criança, só focar no filho, se anular. E uma coisa que também marcou muito foi a falta de diálogo e de interação entre eles, e que culminou, obviamente, com essa perda da identidade dela e levou o parceiro a buscar, né, coisas que ele sentia falta em outros braços, né, buscar na rua o que ele também não conseguia mais se sentir atraído em casa. Foi mais ou menos o que a gente abordou, mas eu acho que a gente comentou mais da história 2, né? Vou deixar para no momento certo. Isso. O outro grupo, sobre a história 1. Quem fala? O Alisson é representante de turma, Alisson. Isso que eu ia falar, Alisson, você estava no esquema aí, tudo anotadinho. Não, pessoal, é o seguinte, eu só fiz a provocação porque eu queria fazer aquela piada lá da morte do cara, então aí é com vocês agora. Mas compartilha com o público aqui, senão eles não vão saber. Não, mas daí vocês me ajudem aí, então, por favor. Pode deixar, vou deixar aberto que a gente complementa. Isso, do primeiro a gente acabou falando ali também, né, que não deu certo. A gente falou um pouco ali da falta de respeito mesmo, da anulação, né, que a mulher tem, até uma questão cultural que acaba acontecendo, né, da mulher quando às vezes casa, alguma coisa, tem que assumir aquele papel de cuidar do cara, cuidar da família e tudo mais, e acaba se anulando. Que mais que a gente falou, pessoal? Ajuda aí. A questão da intolerância, né, com o próximo, da falta aí de... A gente falou da falta de respeito de um com o outro, né? E a gente falou da questão de ser um casamento puramente físico, né? Pelo desejo sexual. Então, a hora que isso acabou, eles se distanciaram mais e mais e mais. E também a questão da anulação, né? Que o Daniel comentou, que ela chegou ao ponto de não lembrar da idade dela mesma. Então, o não ter um cuidado consigo mesmo, né, durante a relação. Me corrijam, me complementem. Falta de diálogo. Cada dia sem conversar. Dias, não, acho que deve ter ficado um bom tempo, né, sem dialogar as dificuldades e os problemas, enfim. Você veja como são pontos que são tão sutis, né? Se nós olharmos
para dentro da nossa relação com o nosso companheiro ou com a nossa companheira. Eu não gosto de falar companheiro, eu gosto de falar parceiro ou parceira, nosso marido, nossa esposa, nosso cônjuge, vamos colocar assim, né? A gente vai ver que algumas dessas coisas nós vamos ver presente no nosso relacionamento. Sim ou não? Vem presente algumas dessas coisas no relacionamento? São pequenas sutilezas. Mesmo não... que em momentos apenas, né? A gente se pega. Não tão gritante, mas a gente vê as sementinhas disso aí, né? Tá, agora vamos para a história boa. O grupo que estava com a Alessandra. Vamos falar sobre a história boa. 3 pontos da história boa. Então, o ponto que ficou muito marcante nessa discussão, né, foi a questão de ensinar e aprender, né? Os dois estavam dispostos a ensinar, aprender, e o que também ficou, né, obviamente isso tinha muito diálogo, muita comunicação, o reconhecimento, um afeto, né, tanto que ela relata o fato de receber as flores, né? Outra coisa que foi marcado é que mesmo na ausência física do parceiro, ela levou esse amor adiante, né? Ela foi tão plena que ela conseguia levar aquilo adiante. Ou outra coisa que a gente também deduziu, porque isso não foi muito abordado na história 2, né? A gente deduziu que como tinha diálogo, comunicação, aquela tensão dele com ela, e com certeza em mão dupla, né? As trocas afetivas e com certeza as trocas físicas também eram muito mais frequentes que no casal 1, né? Por isso que o casamento durou tanto tempo, e mesmo na falta de um, aquele amor continuava sendo passado adiante. O amor nutria ela da mesma forma como se ele estivesse vivo, né? E o outro grupo, aí da Fernanda e do Alisson? Bom, a gente, para aproveitar aqui e fazer a piada de novo, né, que a gente achou que deu certo o segundo porque o cara morreu e não deu tempo dele fazer erro, sabe? Ele cometeu um erro. Então, Alisson, e ele deve ter deixado alguma herança boa também, né? Com certeza. Com certeza. Certeza. É um excelente ponto, Alan. Obrigado por completar aí. Mas a gente achou que ali, acho que a gente detectou que tinha uma cumplicidade, uma dedicação para o relacionamento, né? Por isso que eles construíam diálogos e tudo mais. Que mais que a gente teve aí, pessoal? A Cíntia colocou a questão da gratidão também, que eu achei bem legal. É verdade. E o cuidado, né? O prestar atenção no outro e o cuidado ali, porque ele dava as flores para ela, provavelmente era uma coisa que ela gostava, porque ela lembrou disso com carinho, né? Acho que esse foi um fator de sucesso também, ó. Nós estamos errando aí, moçada. Né? Eu acho que é o investimento na relação, né, Ju? Isso, também são pequenas sutilezas, coisas simples que nós vamos ver que alimentam a nossa relação de uma maneira que a gente não faz ideia. Mas vamos lá, porque hoje o nosso estudo é Alberto Almeida na veia, tá? Então, ele é fantástico. Eu sou fã de carteirinha dele, mas ele fala dessas questões assim com uma naturalidade fantástica. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Então, nós estamos na vida a 2, certo? Vamos falar hoje sobre a paixão, o sexo e o amor. Aqui eles vão estar separados por questões didáticas para a gente poder compreender bem, né, a importância e a essência de cada um. Mas nós vamos ver que na vida prática eles estão unidos, eles se misturam um com o outro. Então vamos começar lá pela paixão. Estão vendo, gente?
Tá. Sim. Vamos lá. Paixão, o encantamento, ele é lindo, ela é maravilhosa, como ele é inteligente, ai, como ela é fofa, né? Isso tudo que a gente fala. Mas vamos lá ver o que o Livro dos Espíritos nos diz. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que apresenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é uma exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando se tem como consequência um mal qualquer. Então, a gente sempre vê a paixão como aquilo, por um lado, negativo, né? Porque a gente acha que a paixão faz com que a pessoa cometa erros, faça as coisas desvairadas, a paixão mal compreendida leva, inclusive, as pessoas ao suicídio, né? E a gente sempre ouve falar da paixão como aquele corcel, né? Corcel como cavalo, aquele corcel negro indomado, né? Que a gente não consegue domar. Mas não é bem assim, né? E eles continuam dizendo o seguinte: didaticamente, agora é Alberto Almeida falando, tá? Podemos dizer que há duas possibilidades de expressão: a paixão-amor e a paixão-paixão propriamente dita. Que são essas duas, né? Vamos ver onde que a gente se encaixou lá no começo do relacionamento, que a gente acha que não está se encaixando agora. A paixão-amor se apresenta ecológica, sem prejudicar o próprio amante, nem tampouco lesar ninguém. Representa uma alavanca que decuplica as forças do homem, quando manejada adequadamente por ele próprio. Sendo o senhor de si mesmo, o espírito a governa como um cavaleiro a conduzir seu cavalo. Agora nós vamos ver aqui uma coisa. Nós fomos apaixonados assim? Com a paixão-amor? Vocês acham que a paixão-amor ela faz com que a pessoa olhe só para o interesse dela ou faz com que a pessoa olhe os outros? O que vocês acham? Mais o interesse dela, é até egoísta de certa forma, né? Porque a gente vê até em épocas de adolescência e até depois mesmo, da vida adulta, os amores não correspondidos, né? A pessoa foca naquilo que é só o lado dela, ela não olha o lado do outro lado, pelo menos eu tenho essa impressão. Tá, então nós vamos ver se a paixão-amor é isso ou se isso é a paixão propriamente dita. Desculpa, eu confundi. Isso seria a primeira fase. A primeira Dividindo fase. Em fases, né? A primeira fase. Depois da segunda fase, depois da terceira fase. Então, a gente pode ver assim, uma coisa que é importante que a gente compreenda, que a paixão é como se fosse uma força que nos impulsiona. E como qualquer força que nós, como espírito, temos, ela é neutra. Como a nossa energia sexual, nós vamos ver, também é neutra. Esse impulso da paixão, ele é neutro. Ele não é positivo e nem negativo. A conotação que é dada a ele é feita por nós. O destino, a forma de como nós utilizamos é que vai definir se nós damos a ela uma conotação positiva ou uma conotação negativa. Vamos continuar lá. Então, a gente vê que a paixão-amor ela é ecológica, ou seja, ela é equilibrada, ela não nos tira o prumo. Ela serve como um impulsionar de algo positivo, né? Ó, veja, ela duplica as forças do homem quando manejada adequadamente.
Espera aí, gente. Aqui. Agora vamos ver a paixão propriamente dita. A paixão propriamente dita não observa o bem-estar global. Ela tem uma carga egoística aí, né? Ferindo aquele que a carrega ou a outrem. Veja, ela fere tanto aquele que sente a paixão, quanto aquele ao qual a paixão é destinada. Tá? Ao contrário, pode esmagá-lo, porque exercendo domínio sobre o homem, veja, na paixão-amor, o homem domina a paixão. Na paixão propriamente dita, a paixão domina o homem a ponto de esmagá-lo, né? Transforma-o em sua vítima inerme, tal como o cavaleiro que, sem as rédeas, é arrastado pelo seu cavalo, convertendo-se em seu escravo. Esse, eu diria, que é o mais comum que a gente vê, né? A paixão propriamente dita, ela é, nós poderíamos dizer que ela é superficial em termos de conteúdo, em termos de aproveitamento, né? Mas ela se torna extremamente danosa, extremamente prejudicial, pois ela nos carrega, né? Quantas vezes nós vemos aqui, quando a gente fala de paixão, a gente não fala só de relação de casal, tá? A paixão pode ser desequilibrada. Quantos homens que fizeram parte da história, a paixão de Hitler era uma paixão sadia ou era uma paixão danosa? Era uma paixão danosa. E ele tinha uma paixão a ponto de ser obsessiva pelo que ele queria, né? A paixão, amor de Jesus era uma paixão, ainda, né? É uma paixão que impulsiona o interesse pelo outro, o bem-estar do outro. O bem-estar do outro, aqui eu falo nós como humanidade, né? É aquela energia que impulsiona o bem. Vamos em frente. Não menos verdade é a exteriorização amorosa da paixão, transformando-se em mola propulsora do bem na terra, em razão das peculiaridades que se reveste. Olha o poder da paixão. Se ela é uma mola propulsora do bem na terra, vamos trazer essa paixão agora para o nosso círculo familiar. Ela é a mola propulsora do bem na nossa família, né? Do viver em harmonia na nossa família, do bem-estar da nossa família como um todo. Porque se marido e mulher estão bem, a família também está bem. Se nós estamos bem, nós refletimos esse bem. Ele reverbera naqueles que convivem conosco. Sob o comando do espírito que lhe define a utilização a partir de uma vontade lúcida, assentada na ética do bem, sempre promove o bem para aquele a quem a força do apaixonado se direciona, como igualmente ao seu próprio condutor. Veja a diferença dela da paixão propriamente dita, que a paixão propriamente dita nos esvai, a paixão com amor nos alimenta, né? Realizando incomparáveis feitos com o selo da divindade. Quando são cônjuges que, vivendo apaixonadamente, fazem do amor o elan romântico para recriar o relacionamento dia após dia, evitando desse jeito que a rotina e o estresse, o desgaste da idade e as provações inevitáveis sufoquem a vitalidade do acasalamento. Viram a importância da paixão-amor?
como ela nos alimenta, ela faz com que nós tenhamos interesse pelo outro, independente do estresse, da rotina, da idade que os anos passam, a gente envelhece, né? E das provações inevitáveis que nós passamos na nossa vida. Quantos e quantos casamentos a gente vê se desfazer por conta de uma grande provação que eles passaram? Vamos colocar aqui, a grande provação da falta de emprego, do desemprego, da falta de dinheiro. Olha que provação grande. Quantos casamentos acabam por conta dessa provação? Pela falta da paixão. Não existia mais nada, na verdade aqui é a falta dos 3 elementos, né? Mas não existia mais nada que fizesse com que aquele casal ficasse junto, não tinha mais interesse, não existiam mais pontos em comum. Vejam a importância da paixão. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre a paixão? Não? Não estão apaixonados? Ju, eu quero, Samantha. Diga, Samantha. E isso que você está falando também vem ao encontro da quantidade de casamentos que acabam quando os filhos nascem, né? Quando os filhos são pequenos. Porque se o casal é muito focado só na questão do sexo, da coisa física, dessa paixão avassaladora, quando os filhos nascem, não tem espaço, né? Se não consegue haver uma substituição por outros fatores mais relacionados ao amor, acaba se desfazendo, né? Como é que eu acho que eu consegui explicar, né, o que eu falei, porque assim, a gente vê casamento às vezes, o bebê pequenininho, 1 ano, meses, e aí o marido, não quero mais, vou sair de casa e tal, porque eu não estou tendo mais atenção física, né, que eu tinha anteriormente, porque esse período inicial é muito delicado mesmo, né, em relação a essa questão da paixão, né, do casal. Daí você estava falando, eu estava pensando, né. Isso, exatamente isso. Porque a gente vê que uma miopia, né? Nossa, quando a gente se envolve com o outro para ter um relacionamento e nos envolvemos com o outro somente através da paixão propriamente dita, né? Ela acaba. Quando o casal vai morar junto ou casa, única e exclusivamente porque eles se dão bem na cama, e vem a gravidez, que é inevitável, né? E a mulher perde um pouco do interesse, o homem vê que aquilo não é mais, ambos veem que aquilo não é mais como era antes, porque, claro, nenhum casamento, gente, é mais como era antes depois que vem os filhos. Já não é mais como era no namoro. E menos ainda depois que vem os filhos, né? Mudam as prioridades, mudam as questões e realmente aí alguns casamentos acabam. Porque o que os alimentava não os alimenta mais. Então, esse vínculo se desfaz, né? Então, agora nós vamos lá para frente para a gente ver a questão do sexo. A sexualidade. Aqui que o Alan tinha medo que eu falasse, sabe? Aqui que ele tinha medo. Agora vamos dar um minutinho para o pessoal tirar as crianças do ambiente, né? Deixar. Não precisa. Não precisa, que nós não vamos falar nada que não é natural. Não vai passar nenhum vídeo, né, Juliana? Não. Olha só, gente. Não é uma aula de educação sexual. Gente, tal, eu não sou a Fernanda Lima. Meu Deus do céu. Vamos lá. Primeiro, a gente quer saber se o espírito tem sexo, né? A gente sabe que não é bem assim. E é importante nessa questão 200 a gente ver a resposta que os espíritos nos dão, né?
Não como entendeis, pois que os sexos dependem de uma organização, né? O sexo depende da organização física, né? Masculino, feminino, genitália, masculina, genitália, feminina. Tá, isso depende de uma organização. Mas para os espíritos, o sexo é muito mais do que isso, né? Há entre eles, os espíritos, amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos, não baseada na relação sexual propriamente dita, né? Então, é um up, né? A sexualidade está num ponto a mais. Daí ele fala assim, o Alberto agora, né? Que a sexualidade no espírito encarnado, mediada pela gratificação que se reveste, tem como funções a reprodução, a troca de energia magnética entre os parceiros e a canalização do potencial criativo para outras finalidades superiores, quais as construções de obras da cultura, da arte, da assistência, da ciência, etc., como vistas ao progresso infinito. Tá, vamos fazer um parênteses aqui. Aqui ele quer falar, ele está falando do sexo como energia sexual, tá? A gente sabe que a gente tem o sexo, tá ligado à questão homem e mulher. Mas, independente disso, todos nós temos a energia sexual. E é essa que é importante. Aí que é o pulo do gato. Porque eu posso esvair a minha energia sexual no sexo desregrado. Um parceiro por dia. 10 parceiros por semana. Eu esvaio a minha energia sexual somente na relação sexual, no acasalamento, digamos assim. Né? Eu esvaio. Mas eu posso canalizar, nós vamos ver o quanto essa energia é importante para manter o casal junto. E não é só na cama, tá? Viu, Alan? Não é só na cama. É muito além disso. Então, agora nós vamos estudar os elementos básicos da nossa energia sexual. Vamos ver o que a gente está fazendo, se a gente está errando, se a gente está muito numa, pouco na outra, né? Ju, mas é interessante, a gente brinca, sim, mas essa questão do sexo, da sexualidade, se nós, no começo, né, falássemos sobre a palavra sexo, qual a primeira coisa que vem à mente? A maioria de nós, se não todos nós, né, relaciona com a questão do relacionamento sexual, com a questão do enlace carnal entre dois seres. Lembrando aqui, em si, né? Hã? Do ato em si, né? Do ato corporal entre dois seres e não necessariamente. E a gente sabe hoje em dia que não entre homem e mulher, entre dois seres. Dois né? Seres, isso dois mesmo. Dois seres, dois espíritos. Então, assim, a gente precisa, e isso talvez seja um dos grandes dificuldades hoje do relacionamento do casal, é que entender que essa nossa energia sexual, esse nosso, por vezes, desequilíbrio nessa área, ela tem como ser melhor trabalhada, porque essa energia sexual ela não está só ligada à relação carnal. Então, por vezes, eu acho assim que os casais pensam, puxa, eu preciso esgotar essa energia sexual que eu tenho, né? Esse desejo pela relação sexual, pelo ato carnal, eu preciso esgotar, porque eu estou necessitado. Só que não necessariamente você precisa esgotar isso com a relação. Aí que está a questão. Aí o que acontece? Por vezes, o casal não está... um está querendo muito e o outro não. Esse um que está querendo muito vai buscar fora.
Só que ele tem outras maneiras de esgotar essa necessidade. E é isso que é muito importante saber, que não precisa ser você satisfazer a tua necessidade do ato sexual só através do ato sexual, porque aquilo é uma necessidade da energia sexual. Então, a gente tem que entender e amplificar essa questão. E daí a gente vai procurar fazer atividades físicas, e se envolver na arte, e tantas outras questões. Isso. Nós vamos ver isso aqui nos elementos, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que o sexo pelo sexo, né? O ato, quando eu falo aqui o ato, tá? Eu estou falando agora do ato. Ele não nos alimenta. Nós sentimos, quanto mais nós fazemos, mais nós jogamos a nossa energia fora, porque não tem um outro elemento que é importante lá, que é o amor. O sexo pelo sexo não nos alimenta, não há troca fluídica, né? Num relacionamento sexual onde tem eivado o amor, há a troca energética, e isso nos alimenta. O sexo pelo sexo não nos alimenta. Alberto Almeida fala que é como se nós tomássemos água do mar, água salgada. Nós vamos continuar sentindo sede. Sempre vamos continuar sentindo sede. E uma coisa que ele fala, que o sexo pelo sexo não nos alimenta, da mesma forma, a pessoa que se masturba constantemente, ela está jogando a energia sexual dela fora, porque não há troca, né? Então, ela vai, da mesma forma, é o beber água do mar, né? Então, agora aqui nos elementos básicos, nós vamos ver exatamente quais são os elementos principais aonde nós devemos focar a nossa energia sexual. Então, vamos lá no primeiro, que é o prazer, né? Porque se não fosse o prazer, ninguém ia se relacionar sexualmente, né? O exercício com equilíbrio impulsiona a alma a sair da sua acomodação. Olha só, veja, a alma a sair da sua acomodação. Aqui falando de relação sexual, o prazer é extremamente importante. Mas e o prazer que nós sentimos quando nós estamos fazendo um trabalho que a gente gosta? Né? Quando a gente está num projeto que a gente gosta, que a gente acredita. Prazer que a gente sente, né? Em estar sendo útil, em estar produzindo. Também é uma forma. O trabalho é uma forma de nós utilizarmos a nossa energia sexual que nos gera prazer. Quando nós estamos engajados num trabalho voluntário, que a gente acredita, quando você está fazendo um trabalho de alimentar o outro, né, de dar o pão, dar a comida àquele que não tem, e ver aquela pessoa esfomeada comer com gosto a comida que você deu, você sente o prazer, a satisfação, porque você usou toda a sua energia. Porque energia sexual, gente, é energia criativa, criadora. Você usou sua energia em prol do outro. E uma coisa que é importante, as mulheres que não gostam que o marido assista futebol lá, né? Quero ver a carinha de vocês. Os homens que gostam de assistir o jogo de futebol, ou a corrida de Fórmula 1, né? Ou ele vai lá jogar futebol com os amigos, ou jogar vôlei com os amigos, né? Não fiquem brava, não. Que lá ele está gastando a energia sexual com uma coisa que ele gosta, que é produtiva, tá? É diferente do cara gostar de ir lá encher a cara no bar, é outra coisa, né? Mas ele vai lá jogar futebol com os amigos, ele está gastando a energia sexual dele. Ele vai voltar para casa muito mais feliz e alegre do que se você tivessem brigado para ele não ir e ficar trancado ali dentro de casa. Veja só, né? Que nós vamos ver mais para frente a questão no amor, na relação, o amor e o casamento, nós vamos ver que há a necessidade da individualidade de cada um, e aqui está um exemplo. A mulher que gosta, sei lá, de fazer ginástica ou gosta de correr, o prazer que ela sente ali, a energia sexual que ela desova ali, faz com que ela venha para casa
muito mais disposta e feliz, né? Veja só, onde que a gente está errando aí, né? Que a gente está insatisfeito em casa. O que está faltando aí pra gente, né? Então, o prazer é importante, gente. O prazer é importante, não é o prazer só do ato sexual, mas nós temos o prazer nas coisas que a gente faz. Não fazer as coisas por automatismo, né? Não fazer as coisas por rotina. Fazer as coisas que a gente gosta também, desde que ela nos seja produtiva, nos seja saudável, salutar, né? Vamos lá. Prazer é importante. Muito bem. Vamos ver o próximo. A reprodução. Uma reprodução responsável com a assunção da paternidade e da maternidade e com absoluta rejeição da prática criminosa do abortamento como forma de lidar com o produto da concepção. Veja, a energia sexual, nós não falamos que a energia sexual é criadora, é criativa? Sim, ela faz com que nós nos reproduzimos. É importante, gente, senão se Deus não desse essa função para nós, a humanidade ia se extinguir, né? Mas desde que não é só botar filho no mundo, é botar filho no mundo de forma responsável, assumir a paternidade e a maternidade, né? Então é uma reprodução aqui pensada, calculada. Não é uma reprodução aonde eu me envolvo com qualquer um, vou lá, transo com qualquer um, e daí sem proteção nenhuma, engravido, tudo bem, não estou pronto para ser mãe, eu vou lá e aborto. Né? Então, o sexo está eivado de responsabilidade, porque ele tem a carga da reprodução. E aí que é muito importante nós, pais de adolescentes, explicarmos para os nossos filhos. Porque eles estão, na adolescência, eles estão com as energias sexuais pulando, né? Os hormônios estão aflorados à flor da pele e nós vamos ver que os nossos jovens estão procurando o sexo pelo sexo, né? Mas nós também temos que dizer aos nossos jovens que o sexo pelo sexo também tem consequência, né? A carga reprodutiva está ali, junto, não tem como separar. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos o sexo consciente, né? Eivado de outras coisas e não só do interesse sexual em si. Hoje nós vemos jovens, pelo menos eu não sou tão velha, mas na minha época o ficar era só ficar e beijar, né? Dava uns amassos lá, mas era só isso, ficar. Hoje em dia o ficar, a relação sexual está no lugar do beijo, né? Olha o comprometimento que tem. Né? Se você começa a se relacionar com uma pessoa que é extremamente carente, que tem a autoestima lá embaixo, e essa pessoa gruda em você, você não tem interesse nenhum, você quer o sexo pelo sexo, mas a outra pessoa não quer isso. E você se desvincula dessa pessoa. Esse desvincular-se do outro gera lesões. Por mais que eu tivesse o interesse do sexo pelo sexo, gera lesões. E como esse outro, com autoestima baixa, extremamente carente, vai lidar com essa rejeição? Ele pode se trancar no quarto e se entupir de sorvete de chocolate, como ele pode se trancar no quarto e se enforcar no quarto. Olha a nossa responsabilidade. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão, que o sexo também, a energia sexual também é reprodutora, né? E da mesma forma que com a energia sexual eu faço filho,
eu também produzo obras criativas na arte, que o Alan falou, né? Quando você cozinha e você gosta de cozinhar, você está colocando a sua energia sexual ali. Você está criando um prato, você está criando algo que vai alimentar as outras pessoas. E vai alimentar de forma positiva, porque o que você colocou ali foi energia boa. Mesmo sem pensar. Só pelo fato de você gostar de fazer aquilo. Né? Quando você borda, quem gosta de bordar, quando a Cíntia faz as cerâmicas dela, ela está colocando a energia sexual dela lá. E são lindas, saem peças maravilhosas, cheias de energia boa. Ela está colocando a energia sexual dela lá. Né? Quando a gente está no trabalho da gente, a Mauri, quando está cuidando das pessoas na profissão dela, ela está colocando energia sexual, as coisas boas que ela faz, ajudando os outros. Veja só a beleza que é a energia sexual. Né? Quando a gente cuida do filho, o filho rala o joelho, a gente abraça, a gente dá um beijinho, a gente assopra, né? Ali que vai sarar, a gente está colocando a nossa energia sexual. A nossa energia sexual é a nossa energia criadora, a nossa energia positiva, gente. Nós que às vezes damos a ela um destino condenado. Né? Então a gente vê que a parte... Pode falar. Estava aqui conversando com o Carlos nessa questão da arte. Eu sempre tive, né, essa informação de que a energia sexual é utilizada na produção artística, mas por que a gente tem tanto artista pervertido? Assim, é meio unânime a coisa, né? Se a gente acompanha a obra, principalmente artes plásticas, assim, é uma coisa, assim, bem forte. Tipo, que a gente foi ver, o Dalí. Dali é surreal o negócio. A obra dele, as primeiras graturas dele, a gente foi no museu lá na Espanha. Assustador. É assustadora. A perversão sexual dele, assim, é uns desenhos, assim, meu. Por que será isso, né? A nossa reflexão foi que, tipo, era a forma dele se trabalhar. Era o processo de autoconhecimento dele, que ele colocava para fora ali na tela, né? A arte às vezes nos assusta em alguns momentos, né? Eu acho assim, né, Ju? Da mesma maneira que muitos pegam essa energia sexual e existe um desequilíbrio do espírito nessa área, ele desconta em ter muitas relações sexuais em muitas mulheres, outros, eles não têm, porque você pode se investir a tua harmonia e o teu desequilíbrio de formas diferentes, né? Então, assim, a mesma maneira que eu posso investir o meu equilíbrio numa relação sexual amorosa, respeitosa e bonita, eu posso investir a minha energia sexual tendo relações com várias pessoas e tratando essas pessoas como objeto. E da mesma maneira, eu posso investir a minha energia sexual criando obras bonitas, de cunho elevado, e eu posso criar obras porque a minha energia sexual é desequilibrada. Então eu vou criar obras, eu não tenho atração pela relação sexual corporal, mas a minha energia sexual ela é desequilibrada. Então eu vou fazer obras desequilibradas, né? E obras do ramo, como foi falado, né? Na área da pintura, na área da escultura, então nem se fala, né? Na área da música, eu pego aquele meu domínio e eu tenho uma energia sexual desequilibrada e eu vou investir nessa área, né? Então ele ao invés de trabalhar isso, ele... Leon Denis, no Arte e Espiritismo, ele nos fala que a verdadeira arte é aquela que nos remete ao divino, né? Então, a arte que nos eleva ao divino é a verdadeira arte. Seja ela qual for, na música, na escultura, na pintura, em qualquer arte, é aquela que nos leva ao divino
é a verdadeira arte, né? Ô, Ju, Oi. queria aproveitar esse gancho e até o gancho que o Alan colocou, colocar uma questão importante aí em paralelo, né? Ou junto, enfim. Que a energia por si só, ela é neutra, ela não é nem boa nem ruim, né? Então, assim, o que eu entendo da fala do Alan, assim, tentando esmiuçar um pouquinho mais, é que o que mobiliza a energia é a vontade, né? Não é à toa que a Joana fala que o departamento da vontade é o mais importante da nossa mente, né? Se a gente consegue controlar a vontade, a gente vai para Deus em linha reta, né? Praticamente. Agora, se a gente deixa a nossa vontade ao Deus dará sendo controlada, né? Pelo que está aí fora, ou pelos espíritos obsessores, enfim, daí a gente vai desviando do caminho. Então, a energia por si só, ela pode ser bem ou mal utilizada, né? Essa energia criadora. Ela é criadora no sentido de que ela cria, ela não só cria coisas boas, a gente pode criar coisas ruins com essa mesma energia, desde que a gente dirija ela mal, a partir de uma vontade ruim, né? De uma vontade deletéria, enfim. Então, ela é uma energia que precisa ser utilizada necessariamente, porque ela está aí para isso, e senão ela se condensa, vamos dizer assim, isso gera até patologias, mas a gente tem que dirigir essa energia a partir de uma vontade boa, né? Então, quando a Ju fala assim, jogar o futebol é uma forma boa, né? As artes, as boas artes são formas boas de dirigir essa energia. Enfim, o próprio trabalho em si, né? O trabalho com o corpo físico ou o trabalho mais intelectual também, né? Então, assim, só para a gente ficar com essa coisa na mente, que quem dirige essa energia somos nós, né? A energia é o carro potente que precisa andar agora. Para onde é que ele vai, a gente que vai decidir. Exatamente. Ô, Ju, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Agora, como buscar ou saber o limite, por exemplo, do saudável, digamos assim, se falando em sexo mesmo, né? Do ser saudável e do ser viciado ou, sabe, demasiado. Como saber, assim, quando que sabe que te atrapalha, por exemplo, quais são os sinais, assim, que podem ser explicados, assim, que ajudam a delimitar o que é saudável e o que não é saudável, né, para o espírito, né, para a relação, enfim. Alberto Almeida dá um exemplo que ele conta de uma pessoa que se tornou espírita, foi à casa espírita lá, que ele frequentava, e falou, olha, eu quero me tornar espírita, mas eu tenho muito problema na área da sexualidade. Eu sou dono de um motel e eu durmo, eu mantenho relação sexual todos os dias, cada dia com uma mulher diferente, todos os dias da semana, sem feriado, sem final de semana, ininterruptamente. E não me sacio. Imagina uma pessoa assim, chegar na casa espírita e falar na tua cara assim, né? O que o Alberto Almeida falou para ele? Olha, a sua energia sexual está desequilibrada. Uma coisa que vai fazer a gente perceber é que se eu não me satisfaço, né? Se eu estou tendo mais de uma relação por dia ou uma cada dia e não me sacio, tá? Esse é um ponto. E o Alberto Almeida então fala para ele, olha, continue vindo à casa, assista as palestras, né? Participe dos grupos de estudo. E o Alberto Almeida foi colocando, assim, foi vendo que ele foi ficando, foi participando de grupos de estudo, colocou ele no trabalho de servir a água, né? Depois do passe. E o Alberto Almeida não perguntou mais nada, né? E aquele homem ficou frequentando, e ele chegou para o Alberto Almeida e falou assim, olha, não deu mais, eu vim te contar. Eu vendi o meu motel a preço de banana.
porque não estava casando mais comigo. Eu estava me sentindo mal. E uma das prostitutas que frequentavam o meu motel, né, uma das quais eu tinha uma relação, eu me casei com ela. Sabe, eu via que ela era aquela que eu mais me sentia bem. E hoje, eu só tenho ela. E não sinto sede mais. Mas ele sente não sente sede só porque ele casou e ficou com uma mulher? Não. Porque ele deu outros destinos à energia sexual dele. O trabalho na casa espírita. Foi uma das coisas que fez com que ele destinasse a energia de forma positiva. Agora, não existe regra, gente. 1 mês de casado, 7 vezes por semana. 1 ano de casado, 5 vezes por semana. 10 anos de casado, 1 vez por semana. Não existe, gente. Não existe regra. Não existe isso, né? A gente sabe que com o tempo a gente vai esgotando as nossas energias sexuais em outras coisas e não precisando tanto do sexo como sexo, né? Mas esse equilíbrio é a gente que dá. Ju, não, uma das questões que eu acho também importante, de suma importância nesse caso, é a gente perceber como o outro está recebendo e lidando com essa questão sexual. Por quê? Porque as nossas linguagens de amor são diferentes, no sentido de que eu posso ser uma pessoa que necessito mais do toque. Por que que eu sou uma pessoa que preciso mais do toque físico? Porque eu tenho um histórico diferente. E daí, como nós falamos, né? Então, às vezes, só para a gente entender o porquê tem pessoas que dão tanta importância para o ato sexual e outras não. Talvez seja por uma questão do histórico desse espírito. A gente não sabe o que ele passou na vida passada, né? Ou nessa vida mesmo, a infância. Será que ele recebeu muitos abraços dos pais dele? Muitos abraços, beijos, acolhida de forma física? A criança precisa disso. E às vezes ele não recebeu. Então ele criou um adulto com a necessidade do físico, né? E o meu parceiro, não, ele já recebeu muito. Ele não, né? Ou o meu parceiro, ele recebeu de forma equivocada também. Então, quando eu percebo que o meu parceiro, às vezes, tem um pouco de ojeriza ou um pouco de medo do toque físico, eu tenho que tentar criar uma empatia, entender que, às vezes, ele tem alguns traumas do passado que fizeram com que ele agisse assim. Então, essa questão do toque físico é muito, eu vejo que é muito especial, porque não é só a necessidade física do organismo, é uma questão principalmente ligada ao emocional, ao sentimental, ao espírito, né? E a partir do momento que eu entendo esse processo de um e de outro, eu vou saber respeitar. Então, por exemplo, o limite de eu ter relações também vai em eu entender o que meu companheiro precisa. Às vezes ele está fazendo o sexo para me satisfazer. E não porque ele quer. Porque ele sabe que eu sinto feliz com o sexo, então ele vai fazer. Opa, então eu tenho que parar e ver. O meu companheiro está sentindo prazer também? Ele tem a mesma necessidade que eu? Então, a gente, nessa questão, eu acho que também precisamos entender o nosso companheiro, tentar, e volta àquela questão básica, né, no diálogo.
né? Será que conversando, o nosso sexo está te satisfazendo também? O que eu posso fazer para você se sentir melhor, né? E assim... A gente tem que ver que a relação sexual, ela não é o ato, principalmente para a mulher, Sim. ela não é o ato em si. Existem muitas minúcias no entorno, né? Como o Alberto Meida diz, o homem chega à noite, ele está pronto. A mulher precisa do encantamento durante o dia todo para que ela esteja disponível, né, Ju? à noite, no mesmo ponto do homem. Não, né? perfeito. E nesse ponto, eu pego porque, assim, a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, o homem, às vezes, sai para trabalhar e a mulher fica, principalmente nesse momento de pandemia, existem alguns casos assim, né? A mulher fica o dia inteiro com os filhos. Aí o homem vai sair para trabalhar, tudo tem seu... Aí, à noite, ele quer, né? Chega em casa, tal, relaxa, e ele quer relaxar e ele quer satisfazer essa tua necessidade de relação sexual. Só que a mulher passou o dia inteiro com a cabeça com os filhos. Tá descabelada. Vocês acham que daí o homem quer ter a relação sexual e a mulher não quer, né? Isso é uma situação. A mulher tá um e bagaço. O homem acha que a mulher está de frescura ou que a mulher é uma insensível, né? Mas entendeu? Olha o que ela já passou. Isso tem conserto, gente. Isso tem solução. A gente vai ver, mas vamos ver o que a Alessandra vai falar. O pior, eu acho que assim, Diga. existe o caso em que a mulher aceita isso, mesmo não querendo. Então, ela se submete a... Existe, Juliana, sim. eu estou até Fica lá, com perguntar, porque o Alan trouxe um assunto muito sério, e assim, eu tenho uma amiga que, enfim, é do CI, que não vou dizer quem é, mas uma época ela falou para mim, né? Aí eu vou te perguntar agora em relação ao ambiente. Ela falou para mim, Deus me livre ir a motel, né? É uma vibração muito ruim, é muito pesado. E você tocou nesse assunto, né? Até no exemplo do, enfim, relatado pelo Alberto. Qual é a visão, né? Eu acho que eu nunca imaginei que numa aula de família a gente ia ter essa oportunidade de tocar num assunto, né? Que surgiu roda de mulher, né? Desculpa os meninos presentes aí, mas em termos o quanto o ambiente, né? Seja um hotel, está em casa, não está em casa, o quanto isso afeta todo esse lado sublime da relação sexual. Obviamente, tendo todo esse entendimento da troca, do criativo, né? Mas nesse ponto bem específico. E desculpas pelo horário perguntar isso, mas... Então, vamos lá, gente. A gente não tem pressa. Veja, nesse ponto, existe uma questão muito importante, né? Qual é a diferença de nós estarmos num restaurante e qual é a diferença de nós comermos num restaurante e qual é a diferença de nós comermos num bar cheio de gente bebendo, cheio de droga rolando, né? Há diferença fluídica. Por exemplo, um motel, 90% das pessoas que vão lá ou vão pelo sexo. A ambiência fluídica do lugar não é boa. Tá? É como se nós nos encharcássemos de uma energia que não é tão positiva. Da mesma forma que eu comendo lá dentro do bar, tá, mas eu não vou beber. Você vai com o seu marido, você não está traindo ninguém, você está... Mas a partir do momento que nós estamos no ambiente, nós sofremos a influência desse ambiente. Tá? Um hotel, eu não vejo problema. Vamos ter uma noite diferente. Vamos para um hotel. A gente janta no hotel, a gente dorme, passa a noite, pernoita no hotel. O hotel já não tem essa conotação sexual exclusiva, né? Então, eu vejo que não há tanto problema. A doutrina espírita não nos fala que não pode ir em motel, não nos fala que você tem que ir no hotel, não nos fala que a gente não pode beber. A doutrina espírita não nos diz em momento algum, mas ela nos coloca, são escolhas que a gente faz,
ela nos coloca o que aquele ambiente pode nos proporcionar e o que o outro ambiente pode nos proporcionar. O que nós estamos sujeitos a um e o que nós estamos sujeitos a outro. A escolha de ir é nossa ou não, ir ou não é nossa, né? Mas esses ambientes são carregados de energias muito deletérias. Há uma pleiade de espíritos vampirizadores que têm um desequilíbrio grave na área da sexualidade e vão lá para sugar as energias sexuais daquele casal que está lá com o sexo pelo sexo, por exemplo, né? Por isso que isso não nos alimenta, né? Então, não existe proibição de ir ou não ir. Existe, sim, locais que têm energias que são deletérias e energias que são positivas para nós. Aí a escolha é nossa, né? Concorda, Alan, Dani? Obrigada, Ju. Exatamente, Ju. A doutrina espírita não proíbe, né? Tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Eu acho que a questão toda é essa. Se a gente está se expondo a um ambiente que não é tão bom, é com a gente, né? E quem de nós nunca foi num bar, quem de nós nunca foi num ambiente que não era legal e percebeu que não estava bem, né? Acho que a questão toda é essa. Deixa eu só aproveitar que você já falou disso, acho que hoje essa aula acho que vai para frente, né, Ju? Vai desdobrar, né? Porque esse tema é um tema que... Mas só uma coisa que me veio à mente, que eu nunca tinha caído a ficha quando o Alan falou da coisa do contato sexual, né? Pessoas que têm mais necessidade de contato e menos. Lembram que quando a gente fala lá da formação do corpo na infância, esse corpo se forma, existe uma mente que é deletada, né? Deus dá o esquecimento para a gente esquece, começa meio do zero, e a gente vai formando de novo esse corpo a partir de um espírito que esqueceu tudo, né? Tudo que tinha na vida anterior, entre aspas, esse esqueceu, né? E a gente vai se vinculando a esse corpo novamente. Então, esse espírito vai se vincular a um novo corpo, né? Novamente, no sentido de que o corpo é novo. E, para isso, existe durante a primeira infância, a primeiríssima infância também, principalmente, essa coisa do contato que marca, né, através da propriocepção, os registros, né? Então, quanto mais a criança é tocada, mais ela vai sentir, ela vai perceber que ela tem esse corpo e tudo mais, e isso vai dar para ela a noção de que ela tem um corpo, ao ponto de crianças que não são tocadas não sentem dor, por exemplo, né? Isso é um exemplo. Então, não são, a gente nem chama isso de patologia, a gente chama isso de uma forma de se formar psiquicamente, né? O cérebro não se vincula às questões neurais da pele, por exemplo, porque a criança não foi tocada, né? Ou porque a criança foi tocada com violência, enfim. E tem muitas crianças que a gente percebe que tem hipersensibilidade, às vezes na mão, às vezes no pé, ou tem pouca ou hipossensibilidade em algumas regiões do corpo. Então, eu fiquei pensando assim, que nesse mundo, né, de formação de corpo, onde a gente está criando um psiquismo, né, criando um cérebro capaz de responder e de entender o corpo e de sentir o corpo, né? Cada pessoa vai sentir de um jeito, cada pessoa vai ter pessoas que são mais, sob esse aspecto, entre aspas, mais frias, no sentido de que sentem menos o contato, e outras pessoas que são hipersensíveis ao contato, a ponto de você encostar a pessoa sentir dor, né? A gente tem os dois extremos, pessoa que não sente dor porque não foi tocada, por exemplo, ou pessoa que você encosta, ela sente dor, né? E dentro desses dois extremos, a gente tem um mundo de possibilidades que somos nós, ditos normais, né? Então, é natural que uma pessoa sinta mais prazer ou tenha mais necessidade com o contato sexual, né? Aí, voltando para a questão do Pedro, né? Qual que é o limite? Eu gosto sempre de pensar que o limite é o limite do bom senso, né? A gente conseguir se perceber e perceber o outro a ponto de saber, poxa, tá tudo bem? Acho que essa pergunta tem que estar sempre na nossa cabeça, né? Tá tudo legal? Tá tudo bem? Né? A gente tá saudável com isso? E aí a gente vai calibrar, né? Porque nunca vai ser exato para os dois, né?
a não ser casais sublimados, assim, tipo Francisco e Clara, né? Que nenhum dos dois precisava de relação sexual, que a energia era destinada de outro jeito. Mas é um caso que não é o nosso, né? Então, a gente vai ter sempre fazer esse exercício de olhar para o outro e calibrando essas necessidades, enfim. Né? Me caiu essa ficha, assim, quando o Alan estava falando. É o equilíbrio. Eu estou bebendo água e estou sentindo muita sede, então alguma coisa está errada aí, né? Ou está errada no sentido de eu não estou conversando com o meu parceiro, com o meu cônjuge, né? A gente tem que conversar, gente, sobre sexo com o marido e com a mulher, né? Se está tudo bem, né? Se você está se sentindo bem, se você gosta, se você não gosta. Gente, faz parte da intimidade de um casal. A gente precisa conversar sobre isso também, né? Isso é importante. Você está falando, né? Não tem, sem pudor, gente, porque, né? Vocês estão juntos, vocês formam uma família, vocês se conhecem, vocês têm um objetivo em comum, e quando a gente tem um objetivo em comum com a outra pessoa, a gente precisa estar caminhando ao lado da outra pessoa, não deixando a outra pessoa para trás ou ficando para trás, né? A gente precisa, né? Às vezes a mulher, não, eu gosto, poxa vida, quanto tempo você não me faz um bilhetinho, né? Há quanto tempo você não me diz uma palavra de carinho? Ou quanto tempo você não pergunta como eu tô? Né? Então o diálogo, a conversa tem que ser do casal, tem que ser sobre todos os aspectos, né? Desde de como a gente se relaciona sexualmente, o que falta para um, o que falta para outro, a questão da amorosidade, da afetividade, até a educação que a gente dá para os filhos, né? Tudo tem que ser conversado, nada pode ficar sem conversar. A gente não pode ficar, ele falou isso, não gostei do que ele falou. Aí eu fico uma semana, o coitado nem sabe o que aconteceu, mas eu fico uma semana de cara virada, né? Tenho 15 dias de dor de cabeça constante, né? Por que eu não paro? Não pergunto, olha, eu não gostei do jeito que você falou. O que você quis dizer com isso? Me magoou. Às vezes a intenção da outra pessoa nem foi te magoar, né? E daí a gente tira essas coisas que vão acumulando debaixo do tapete, daí chega um ponto que a relação não tem mais salvação, né? Então, gente, hoje nós vamos parar por aqui, porque nós não conseguimos nem ver os outros pontos da energia sexual, né? Nós talamos aqui, mas tem muito material para a gente trabalhar, sim, na semana que vem. Ju, eu posso deixar rapidamente só uma pauta, para ver se a gente consegue abordar na outra semana? Pois não, pode falar. Isso me preocupa muito em relação a gente que é mãe de pré-adolescente, em relação a esse desregramento, né, vamos dizer assim, na adolescência, da parte sexual. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre essa questão de ser realmente uma troca de energia, porque eu acho que quando os nossos jovens entenderem que não é só o ato em si, que você está trocando energia com outra pessoa, que se essa energia, de repente, não sei se estou falando besteira, mas não é compatível com a sua, é uma troca, né? Você baixa a tua energia, às vezes, para suprir a do outro. Se a gente puder abordar mais adiante nesse tema, eu gostaria muito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão da energia sexual, da questão da troca, mas a questão mais do adolescente em especial, nós vamos ter um estudo mais para frente que vai falar sobre adolescente e a sexualidade. Ótimo. Daí já no ponto deles mesmo, né? Porque os meninos aí da nossa época tinham as revistinhas Playboy, né? Os meninos agora é tudo no celular, né? Eu não cheguei lá ainda, mas é que eu já estou me preparando para o que vem. Não se prepara muito, não, Fernanda, que chega lá você não vai saber do mesmo jeito. Fernanda, eu estou na mesma fase, né? O Felipe está com 9 e esses dias ele está com vergonha de eu ver ele tomar banho. Né? Mas então aqui já igual, vai aqui já não posso mais. Né? Não, aqui já não posso já vai mais, despertando, né? Claro que está independente, toma, mas mãe, fecha a porta. Como assim? Né? Então tem que ajudar ele. Às vezes, agora ele já está indo pegar roupa, mas vai ser muito interessante essa aula, né? Porque mesmo sendo pequenininho, a gente já observa neles o início, né, do pudor. Não, aqui mamãe não entra, né? Então
Vai ser muito útil. Obrigada por tocar no ponto, Fernanda. Não, mas vai ser... Semana que vem a gente traz um pouquinho disso sim, tá? Então, vamos encerrar para a gente não passar muito do tempo, né? Porque todo mundo tem que fazer almoço. E vamos, então, pedir para quem gostaria de fazer... Ju, obrigado, Ju. Foi Imagina, ótimo. Pedro. A gente vai continuar falando desse assunto, tá? Semana que vem a gente Beleza. vai falar mais sobre isso. Foi ótimo. Valeu. Quem gostaria? Alan, Dani, eu vou em vocês. Eu Liga o posso microfone. fazer, o Alan Pode? não se manifestou? Não, o Alan está travado ali, finge que está travado. ele travou? Ele parou, Travou né? nada, ele finge que trava. Posso lá, também, então. posso também, estamos aí. Não, o Dani faz, pode deixar. Você faz na próxima, Alan. Deixa combinado. Amigo e mestre Jesus, queridos amigos espirituais que nos acompanham todos os dias em nossas vidas. O tema de hoje, naturalmente, é extremamente pertinente a cada um de nós, pois que nos reconhecemos, Senhor, como espíritos devedores em muitas áreas da conduta humana, nesta e noutras vidas, com certeza. Rogamos deste modo o amparo dos amigos espirituais que acompanham a nossa casa espírita e a cada um de nós, para que sejamos capazes de estabelecer, dentro do campo da sexualidade, o equilíbrio necessário para arrumarmos produtivamente, Senhor, através da destinação desses nossos fluidos vitais, dessa nossa energia sexual, para o bem maior, para o amor de Deus, para o equilíbrio familiar, e assim, naturalmente, contribuiremos para esse mundo melhor que todos nós desejamos. Não somente o mundo externo, Senhor, mas primeiramente e principalmente o mundo íntimo, mais equilibrado e feliz. Permanece conosco durante a semana que se inicia, acompanhando-nos de perto em todas as nossas dificuldades. Que assim seja. Muito bem, gente. Foi muito bom estar com vocês. Eu vou deixar um dever de casa para vocês. De pelo menos uma vez nessa semana, vocês pegarem um post-it, um papelzinho coloridinho, bonitinho, escreverem uma coisa boa para o cônjuge de vocês e deixar assim num lugar onde vocês sabem que ele vai ver. Tá? Um lugar, por exemplo, deixa lá grudadinho na telinha, põe lá de noite, espera ele dormir, põe lá na telinha do celular dele, que quando ele acordar ele vai ver, né? Ou deixa lá um espelho do banheiro de vocês, né? Grudadinho na escova de dente. A mulher pode deixar grudadinha lá no filtro solar dela lá, com cor que ela usa, né? Né? O homem deixa lá no lugarzinho que ele gosta, você sabe que ele vai mexer. Um bilhetinho, pode ser uma única palavra, positiva, tá? Não é para cobrar o outro, tá? Não é para dizer, não é para cobrar, é para falar uma coisa positiva. Ou um bom dia, Beleza. eu amo você, como você é importante para mim. Uma palavrinha, um dizerzinho essa semana, tá bom? Prometam para mim que vão fazer? Tá? Beleza. Tem que mandar foto no grupo daí para provar que fez. Manda foto. Mas pode apagar o que está escrito, mas manda foto. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Legal. Boa gente, semana. Fiquem bem, Boa semana fiquem com para Deus. todos. Uma ótima Até semana. semana que vem. Bom domingo, boa semana. Tchau.
Tchau. Obrigado, galera. Ai, Adeus, Dani, Boa não semana. saiam, vocês Tchau, ficam gente, aí. boa semana. Quero falar com vocês. Ô, gente, Fala aí, vocês Dani, não fala aí. Tchau. O que é, Boa Alisson? semana. A Vanessa vai Alisson, receber Vanessa, flores tchau. hoje? Essa semana? Olha, a Vanessa tá linda, Vai, Eu tava me arrumando. Tchau. ó. Olha só. produz. Obrigada, Aí, gente. Bem, Alisson, olha bem. Hoje sempre olha. Olha. Olha e fale. Não é só para olhar, para falar também. Tá Rapaz, bonito. Agora é aquele momento que você fala, mas ele sempre faz isso. Né? Ele sempre faz isso.